Já vou convidar aqueles que vão compor a mesa no dia de hoje. O senhor João Emanuel Evangelista de Oliveira, pró-reitor de Planejamento da UFRN, neste ato, representando a reitora Ângela Paiva. O senhor Estênio Gomes da Silveira, superintendente do Hospital Universitário Onofre Lopes. A senhora Maria Cláudia Medeiros de Rubim, superintendente do Hospital Universitário Ana Bezerra, na cidade de Santa Cruz. O senhor Kleber de Melo Moraes, superintendente da Escola Maternidade Januário Cico. O senhor Manuel Euflazino, coordenador-geral do Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte. A senhora Dalva Horácio, do Conselho Municipal de Saúde. O senhor Francisco Júnior, do Conselho Estadual de Saúde. João Eudes, assessor jurídico do Sindicerv, convidar o vereador de Natal, Sandro Pimentel, para compor a mesa. Fui entrevistado aqui rapidinho, antes de começar a audiência, pela televisão e rádio, e me perguntaram da mesma forma, o que é que evoluiu o hospital com o contrato com a EBSER. De pessoal, não vou mais falar, porque vocês estão vendo aí os dados, né? Do ponto de vista tecnológico, de parque tecnológico, nós tivemos um avanço muito importante, a ressonância nova do hospital foi adquirida pela EBSER. Nós temos um avanço muito grande parte desses procedimentos cirúrgicos é através de videocirurgia, e muitos dos equipamentos que nós temos do hospital foram adquiridos pela EBSER, né? E temos uma necessidade da ampliação do hospital, a ampliação física do hospital. Então, nós estamos já há 2 semanas, o tempo passa muito rápido, uma semana ou 2 semanas, nós tivemos aqui uma empresa contratada pela EBSER para fazer os projetos de uma série de reformas e ampliações que nós vamos fazer dentro do hospital, e aí esse tripé, pessoal, recursos humanos, parque tecnológico e infraestrutura física, com esses projetos e a sua conclusão, nós teremos, então, o tripé mais importante dentro da estrutura do hospital para o funcionamento dele. Comparativo, visualizando o crescimento do Ana Bezerra antes do contrato EBSER e pós-contrato EBSER. Se vocês forem observar, nós tínhamos um dado de produção em 2010 de 45.436, evoluindo em 2015 para 148.215. Lembrar que esses dados são referentes a consultas e procedimentos e laboratório. Então, foi um dado bastante significativo. Ao ensino, nós tínhamos residência em pediatria, medicina da família e residência multiprofissional. Hoje, nós temos, além das 3 citadas, anestesiologia e ginecologia e obstetrícia. Também aumentado os alunos da graduação, alunos de residência. Tínhamos 27 alunos em 2013, hoje fechamos com projetos de pesquisa. Alunos. Tínhamos 17 projetos em 2013, hoje temos 39 projetos. Nós aumentamos 150% o nosso quadro de pessoal assistencial e administrativo. A importância da maternidade da Escola Januário Cico para a população do Rio Grande do Norte. E ela não mudou em absolutamente nada. Ao contrário, só fez acrescentar quando ela passou a ser maternidade e escola, Januário Cico, 100% pública, atendendo 100% o SUS e associado à EBSER, que veio para trazer uma força de trabalho nova, veio para trazer uma força de trabalho qualificada, não precarizada. Todos os funcionários ali são funcionários que passaram em concurso, RJU e seletista. Todos são concursados. E não tem diferença... Não tem diferença na maneira que nós conduzimos, que são maternidade e escola. Não é se o hospital melhorou, porque melhoraria independente de qualquer coisa. Melhoraria com Kleber, melhoraria com Estênio, com Cláudia. Isso é um fato, né? Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, né? Então, melhoraria. Precisaria de uma injeção de recursos e precisaria de recursos humanos, né? Este é o fato. Então, a questão que nós estamos aqui é na discussão de um modelo gerencial. O regime jurídico único é um modelo falido? Essa é a questão que se coloca e que querem empurrar, muitas vezes, na cabeça da gente, né? Não, esse modelo é falido e o principal argumento é que o trabalhador não quer trabalhar. Olha que coisa meio desconcertante, né? Colocaram esse mito de um trabalhador que não quer trabalhar e que não produz, e que, por causa este modelo precisaria ser alterado. Pegou a fina flor da gestão pública, pegou os mais competentes,
treinados no serviço público do regime jurídico único e concursados. Cláudia, Estênio e Kleber. E pegou de graça essa expertise, né? Quer dizer, a universidade treinou e preparou durante anos e anos e anos, e a EBSER se apropriou dessa expertise. Em nenhum momento, em lugar nenhum, o Sinteste se posicionou contra os trabalhadores da EBSER. O Sinteste sempre está pronto para defender qualquer trabalhador, seja ele em que condições seja. O concurso público para o regime jurídico único, dentro dos trabalhadores dos hospitais, da universidade e o Serviço Público Federal. De que N consultas deixam de ser feitas, algumas e muitas cirurgias deixam de ser feitas porque não tem o material necessário para execução dessa consulta ou dessa cirurgia. Que o aparelho de raio-x do UOL não funciona. E aí, isso foi apresentado para a gente. Cirurgia cardíaca, tem mais de 80 pessoas na fila esperando a vez de fazer a cirurgia. Tem mais de 400 cirurgias de e hérnia na espera para ser executada. Certo? O aparelho do tratamento de vitilite não está funcionando, faz um tempão. Antes de ser incorporado ao UOL, tinha 50 leitos. Nesse momento, só funciona 30. A questão do assédio. É um processo sério dentro dos hospitais, o assédio que acontece com os trabalhadores do regime jurídico único. Isso é comprovadamente um processo do dia a dia da comunidade. Não é discutir apenas uma ferramenta de gestão, ou discutir uma possibilidade de gestão. Discutir a EBSER para nós significa discutir que tipo de Estado nós queremos. Para nós significa discutir que tipo de educação nós queremos, que tipo de formação nós queremos, que tipo de saúde nós queremos. Do projeto de lei da EBSER no último dia do segundo governo do Lula. E para nós foi um golpe pelo representante do governo do Lula na época, que a EBSER era a solução para o financiamento da saúde, dos hospitais universitários. Eu falei, mas vem cá, que solução? Quer dizer que com a EBSER vai se criar mais dinheiro? O governo corretamente estava encontrando os sintomas da doença, mas a doença era outra. A doença não é a falta de autonomia, a doença não é a falta de financiamento, a doença não é a falta de condição de contratar especialistas. A doença é o modelo de Estado que nós vivemos, que é o Estado fisiologista, que é o Estado corporativista, que é o Estado patrimonialista, que é o Estado privatista. Esse é o grande problema do Estado brasileiro, que não se vai resolver com EBSER nenhuma, com fundação nenhuma. EBSER é um processo marcado por uma política perversa, desde o seu nascedouro. Desde o seu nascedouro. E por que é que a EBSER está hoje aqui? Está hoje aqui porque houve decisões, houve uma pressão do Ministério Público, do Conselho Nacional de Saúde, decisões judiciais, para que houvesse a substituição da mão de obra terceirizada, porque o governo federal, desde o Fernando Henrique para cá, decidiu não fazer concurso mais. Então, não fazia concurso e ampliava a terceirização. Então, foi forçado a fazer. O que é que o governo fez? Os atalhos. Criou a APH, Adicional de Plantão Hospitalar, e depois, logo em seguida, a EBSER, para não fazer o concurso público. Melhorou. E tinha que melhorar ou não. Essa evolução que foi apresentada aqui, não há maquiagem nela e não poderia ter, mesmo porque os profissionais que apresentaram são de alta estirpe e responsabilidade. Mas é o correto, é o certo. Há essa evolução. E é para acontecer. Mas a pergunta que alguns fizeram aqui, eu quero fazer do mesmo jeito. Mas por que toda essa montanha de recursos que o governo federal dizia que não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Por que apareceu agora? Aqui para vocês de que eu participei da fundação do Sindicer desde as primeiras reuniões, fui chamado para dar um suporte técnico, eles queriam saber como fazer. E olha, o que eu escutei de todos que me procuraram, e boa parte estão aqui, foi a palavra assédio. Todos se sentiam assediados pelos gestores, pelos executores das atividades, e essa palavra não deixo de escutar até hoje. Nós temos no nosso sindicato, por esse motivo, uma comissão específica para a proteção da dignidade do trabalhador. E foi criada justamente
por ouvir esses discursos, eu propus a criação e foi acolhida e vem trabalhando, apesar de ser um sindicato muito novo. Então, assédio, senhores, existe sim dentro dos hospitais universitários. Agora, falar que o assédio vem dos servidores da EBSER, isso realmente me incomodou demais. Foi assinado, era como se a questão da gestão dos hospitais universitários no estado do Rio Grande do Norte fosse um problema exclusivo da UFRN. E não é. Esses hospitais são unidades que, acima de tudo, estão a serviço da produção do conhecimento e a serviço de fazer uma atenção de qualidade, de alta complexidade da empresa, a partir de exigências, inclusive, do TCU, do Tribunal de Contas, que estava questionando corretamente a quantidade de serviços prestados que existiam nos hospitais universitários em todo o país, em razão de não ter, ao longo de várias décadas, principalmente os anos 90, não ter ocorrido concurso público para ir repondo os trabalhadores que são necessários. Então, a alternativa encontrada, segundo os argumentos utilizados para a criação da EBSER, foi a criação da empresa e outras estratégias chamadas novos, entre aspas, modelos de gestão, que são modelos que tentam se aproximar cada vez mais da lógica da iniciativa privada. Aprovada a lei, nós decidimos exatamente o quê? Fazer uma discussão de modo a que, na contratualização da EBSER, nós assegurássemos o melhor ambiente para a formação dos nossos alunos e o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. A questão da preocupação da universidade com os hospitais universitários, mesmo que a nossa reitora tem reiteradas vezes dito que os hospitais universitários continuam sendo o FRN. O que mudou é apenas a gestão. A gestão é que está sendo feita pela EBSER. Mas nós continuamos tendo o cuidado de fazer o acompanhamento dos hospitais. Por isso que nós criamos, na reforma do regimento interno da reitoria, uma assessoria especial para o gabinete da reitora que cuida exatamente de acompanhar as ações dos hospitais universitários. Uma questão que é a modernização da gestão, que ela ocorreu. A prestação de contas, pois nós temos a auditoria interna dentro da representação da EBSER, dentro da maternidade, então, que traz essa lisura. Eu percebi que foi mudado o foco, né? Mudou o foco da Assembleia. Aqui era para apresentar quais eram as melhorias. Teve melhorias com a EBSER? Não teve. Né? Chegou um momento que mudou o foco. Por quê? Eu acho que partiram para o lado, deixaram o lado social e partiram para o lado capital. E pregamos isso direto, ao contrário. Queremos, sim, trabalhar em união. Queremos, sim, trabalharmos juntos. Queremos, sim, fazer o crescimento desse Estado junto com vocês. Vocês estão aqui há 30, 40 anos, parabéns. Nos orgulhamos disso, nos orgulhamos de trabalhar do lado de vocês. Mas vocês construíram, e nós estamos aqui para darmos continuidade junto com vocês a essa construção. Para o doutor Estênio, sou farmacêutica do Hospital Onofre Lopes, e sempre me questiono, quando eu estou em plantão, que faltam medicamentos, que faltam materiais para curativo, né, que a enfermeira Juliana está aqui ausente, mas eu tomo até esse dado para falar em nome dela, não é os curativos que faltam tanto. Então, assim, a minha pergunta para o senhor, já que a empresa, uma das propagandas que foi feita em relação à empresa, a falta de medicamento e suprir os hospitais com recursos humanos, por que lá no Onofre a gente padece tanto com falta de farmacêuticos, que a gente precisa de mais farmacêuticos, e por que diariamente a gente convive com falta de medicamento e material? O RJU não tem nada contra os servidores EBSER. Nós não temos nada contra o FRN, EBSER, RJU, CLT. Nós temos contra a gestão EBSER, a administração EBSER, no formato em que ela se coloca, e não em relação aos funcionários. A gente sempre colocou, e nos debates nós nos colocamos, que nós queríamos que vocês tivessem vindo via RJU. Nós temos uma proposta de cogestão. Nós não queremos ser administrado por nenhum gestor da EBSER. O negócio vendeu uma ilusão que a EBSER ia resolver tudo. E nós temos 10 milhões, falta pomada, falta alimento no
no UOL. Falta esparadrapo, falta as coisas básicas. Papel. Faz um ano que não tem óleo de girassol para cicatrizar a ferida. Faz um ano que não tem aparelho na dermatologia para fazer o tratamento de vitiligo. Faz mais 2 anos que o hospital não faz a cirurgia de vitrectomia. Por quê? Porque não dá lucro. Se ele quer entregar o RJU dele e entrar para a EBSER. Ele não é mais de RJU, ele vai ser agora da CLT. Não quer. Isso é não é, doutor Cleber? Não quer. Se todos e todas da EBSER aqui estivessem sendo RJUs como nós. RJU, a gente tem um conselho diretor, que o funcionário fazia parte desse conselho. Hoje, no modelo de gestão da EBSER, a gente não tem esse espaço. Tá? Existe um conselho deliberativo administrativo que o servidor não participa e a gente não tem esse espaço. Em determinado momento, a falta de material. Mas eu faço uma pergunta também, deixo aqui essa pergunta no ar. Não havia falta de material anteriormente, me parece que era desse jeito. Tá? Me parece que era desse jeito. Tá? Então, nós temos falta de material por uma série de razões. Em curso, que tem 3 técnicos de nível superior farmacêutico, que tem 3 técnicos de nível, né, de cargo técnico para técnico de farmácia. Eu acredito que, com isso, sana um pouco essa dificuldade que vocês têm. Entre aqueles que assediam. Não me incluo de jeito nenhum, essa carapuça não cabe para mim de forma alguma. Tá? Eu acredito, e vou citar o nome de outra pessoa aqui, que falou e falou muito bem, esse clima que nós temos hoje em dia entre as pessoas da CLT e a pessoa da RJU não é bom, não é bom, e cito aqui o nome de outra pessoa, que foi Sandro. Gostei da fala de Sandro, exortando em determinado momento que a gente precisa trabalhar com união, com cooperação e com irmandade nesse processo.